Enquanto isso, as sanções, que é a parte que nos interessa, essas sequer estão em discussão, porque não estão na mesa. Pelo contrário, agora que o governo dos Estados Unidos encerrou o shutdown, a gente vai poder retomar o trabalho para que a aplicação das sanções ao Alexandre seja mais rigorosa, bem como trabalharemos pela inclusão de mais nomes na lista dos sancionados. O trabalho vai continuar. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! E nós não vamos parar até que o Brasil tenha as suas liberdades restauradas. Eduardo e Bolsonaro e eu escrevemos uma nota pública em conjunto. E nela nós dissemos, nós seguiremos atuando e advogando junto a parceiros internacionais para que outros apoiadores que facilitaram ou se beneficiaram das condutas sancionadas sejam gradualmente incluídos. E eu repito, o cancelamento de vistos de oficiais brasileiros, do TSE, do Judiciário e do Legislativo é um aviso inequívoco. Ninguém será poupado. Não importa o escalão ou se estavam apenas cumprindo ordens. Aqueles que persistirem em práticas que afrontam a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos serão responsabilizados. Gazeta do Povo. Moraes condena bloqueio de redes sociais de mãe e filho de Carla Zambelli. E marido também, tá? Ou, CNN, Moraes bloqueia a segunda conta de filha de Oswaldo Eustáquio. Moraes bloqueia redes sociais e contas bancárias de mulher de Daniel Silveira. O Globo, Alexandre de Moraes bloqueia conta bancária de mulher de Eduardo Bolsonaro. Metrópolis, Moraes bloqueia conta de filha adolescente de bolsonarista foragido. Gazeta do Povo, Moraes bloqueia verba alimentar de mãe que recebe Bolsa Família para sustento do filho. O primeiro passo nessa direção foi dado com a inclusão do Alexandre de Moraes na STN, né, com base no programa GLOMAG. Eu não sei se tem aí, Bruno, a imagem do nome do Alexandre na ficha corrida. Eu mandei isso lá, o João mandou também. É o PDFzinho que a gente tinha com a imagem do Alexandre. Esse passo está dado. A partir de agora vem o segundo passo. O que vai acontecer a partir de agora? Todas as empresas americanas, públicas ou privadas, recebem a mesma ordem anunciada pelo Departamento do Tesouro e são ordenadas a bloquear todos os bens e valores no nome de Alexandre de Moraes e cessar qualquer prestação de serviço a eles. Plataformas de pagamento, companhias aéreas, escritórios de advocacia, redes hoteleiras, seguradoras, corretoras, empresas de tecnologia, marketplace, agência de viagem, operador de cartão de crédito, aplicativo de banco, todos estão proibidos de manter qualquer relação com o nome listado do Alexandre de Moraes. O que nos leva e antes que me perguntem, não pode mais, não posso mais oferecer KY, porque KY é, se eu não me engano, de propriedade da Johnson & Johnson, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos. Então, infelizmente, vamos ter que abandonar aqui o KY. Bota aqui na câmera 2 para mim. Alexandre, sinto muito, mas KY não tem mais. Vai ter que usar aí o cuspe do Djalma, porque Johnson & Johnson é uma empresa americana, está proibida de prestar bens, de vender bens, prestar serviços a você, então sinto muito. Natura também não pode, então não sei como vai realmente o cuspe do Djalma, é a minha sugestão agora para as suas práticas. Aposentamos aqui o patrocínio do KY no programa hoje. O terceiro passo, está aqui, muito obrigado, mano. O terceiro passo, que foi o que eu expliquei sobre as US Persons, que é este alerta se espalha para fora dos bancos, para fora dos Estados Unidos, os bancos de todo mundo, inclusive esses todos que eu citei anteriormente,
são notificados pelas suas áreas de compliance. E aqui vem a parte crítica. Qualquer banco que opere com dólar, que use o sistema SWIFT, que tenha conta correspondente em Nova York, que queira manter negócio com as instituições americanas, que queira fazer qualquer operação em dólar, tem que encerrar, ou seja, todos, tem que encerrar imediatamente qualquer relação com Alexandre de Moraes. E vou dizer, isso inclui conta bancária, cartões, investimentos, custódia de ativo e até operações de câmbio. Viu, Miriam, leitora? Vem aí o quarto passo, então, que começa, então, a haver o desligamento prático, que é quando o Alexandre terá os cartões bloqueados, as contas encerradas, os saldos são congelados, não são devolvidos a ele, as transferências são recusadas, as reservas são canceladas e ele é banido de qualquer uso de serviços digitais ligados ao sistema financeiro internacional. Até mesmo a capacidade dele de pagar uma hospedagem ou emitir uma passagem de plataforma como Booking, Decolar, Airbnb, Expedia, etc., todas elas são restringidas. Como quinto passo, até as companhias aéreas passam a ser afetadas. Até as companhias aéreas passam a ser afetadas. Empresas americanas como a Delta, a American Airlines, a United, são proibidas por lei de vender qualquer passagem ou prestar qualquer serviço ao sancionado. Companhias estrangeiras que voam para os Estados Unidos ou usam o sistema americano, como o Sabre ou o Amadeus, todas elas, na prática, inclusive Gol, inclusive Latam, costumam também seguir as sanções por precaução. Então, isso, na prática, impediria o Alexandre de embarcar mesmo em voos internacionais que não sejam de companhias americanas. Às vezes, empresas que fazem conexão com os Estados Unidos ou que usam aeroportos americanos seguem as diretrizes do OFAC. O que nos leva ao sexto passo, onde os efeitos também se estendem aos familiares imediatos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos já havia cancelado os vistos de Moraes e da sua família 2 semanas atrás, tornando-os, portanto, inadmissíveis no país, e agora, com a sanção ao Tesouro, a inadmissibilidade se torna definitiva e juridicamente respaldada. Mesmo um voo que faça conexão dos Estados Unidos se torna impossível para essas pessoas. E entendam, a proibição atual do visto dos ministros, ela pode ser levantada a qualquer momento. É muito fácil, o Departamento de Estado pode simplesmente levantar a proibição e restituir os vistos. Eles terão que reaplicar de novo, mas permitir que os ministros voltem a tirar visto. A proibição da Lei Magnitsky, ela é eterna. Haveria necessidade de uma ação muito grande para que um sancionado de Lei Magnitsky voltasse aos Estados Unidos. Significa que, muito possivelmente, quase que com certeza, Alexandre de Moraes nunca mais na sua vida pisará nos Estados Unidos, e o mesmo pode se aplicar aos seus familiares. Entendam que isso é bastante relevante. A mesma coisa vale para as sanções financeiras. Mesmo que daqui a 5 anos o nome do Alexandre seja retirado da Lei Magnitsky, a maioria dos compliance de qualquer banco decente no mundo não assumirá novamente o Alexandre de Moraes. E é por isso que isso é chamado de pena de morte financeira. E daí vem o sétimo passo, que tem a ver com se o STF tentar emitir uma decisão proibindo os bancos brasileiros de cumprir as sanções. E aí os bancos, como a gente tratou ontem em detalhes no programa, vão se ver diante de um dilema: obedecer ao Supremo ou obedecer ao Tesouro dos Estados Unidos. Se obedecerem ao Supremo, passam a correr o risco real de sofrerem sanções secundárias, como já aconteceu com outros bancos. Eu citei aqui ontem o BNP Paribas, por exemplo, que foi multado em 9 bilhões de dólares, o Standard Chartered, 1,1 bilhão, o Commerzbank da Alemanha, 1,45 bilhão, tudo isso por violar sanções, mesmo sem que esses bancos tenham, esses não têm qualquer tipo de presença física nos Estados Unidos, coisa que a gente já viu que os bancos brasileiros têm. E o oitavo e último passo é que, se o conflito escalar,
o governo americano pode pressionar o SWIFT, que é o sistema que conecta os bancos no mundo inteiro, a desconectar os bancos brasileiros envolvidos. Isso já aconteceu em outros países, no caso do Irã e da Rússia. E sem acesso ao SWIFT, o banco fica absolutamente isolado, não envia nem recebe dinheiro ao exterior, o comércio trava, a economia trava, o dólar dispara e o Brasil quebra. Resumo, o Alexandre de Moraes agora é um pária no sistema financeiro internacional. A escalada é clara, primeiro revogação, depois inadmissibilidade, agora sanção oficial, bloqueio de todos os ativos, e se as instituições brasileiras decidirem desobedecer, o risco de o problema ser individual passa a ser transformado em um risco sistêmico, e aí efetivamente o Brasil quebra e paga toda a conta. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né, na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a
população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.